Você se sente bloqueada profissionalmente ou sente que muitas vezes tem essa possibilidade de expandir profissionalmente, mas não consegue acessar esse lugar? Esse é o tema do nosso encontro de hoje do Reconnect. Eu sou Juliana Loureiro, sou especialista em ajudar mulheres a se resgatarem para poderem voltar a viver com mais propósito, com mais realização e mais bem-estar, podendo assim viver a tua vida ao máximo. E o tópico de hoje nos traz uma verdade libertadora, que é: você não tem um bloqueio profissional, mulher. Você tem um bloqueio de identidade. Porque quando você não consegue acessar esse lugar aonde você se expande profissionalmente, você está falando de estar condicionada a padrões que não têm a ver e não estão otimizando, não estão em sincronia com quem você realmente é. Então, na verdade, quando você está nesse lugar de bloqueio ou de frustração profissional, você não está sendo quem você realmente nasceu para ser. Você não está colocando a tua expressão individual no teu trabalho. Você não está colocando a tua presença autêntica nesse movimento do criar, do servir, do produzir. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós entendemos que quando estamos falando de propósito, de desbloquear profissionalmente, de ter essa realização profissional, nós não estamos apenas falando de dinheiro, de realização financeira, nós estamos falando de estar realizada com o que se faz. E isso pede movimento. Quando nós trabalhamos com aquilo que nós fazemos, nós estamos movimentando o quê? A nossa identidade, quem somos. Nós estamos integrando a nossa história com a nossa dor, com a nossa potência, com a nossa verdade, com aquilo que pulsa dentro de nós. Então, quando nós estamos falando de se realizar profissionalmente, de viver de propósito, eu não estou falando aqui sobre uma missão divina, algo espiritual. Eu estou falando de você resgatar a tua identidade, de fazer uma cura emocional. Quando você acessa esse lugar de completa realização profissional, não só pelo lado financeiro, não só pelo lado de validação dos outros, porque você tem um cargo específico de reconhecimento, mas aquele lugar onde você se realiza pelo aquilo que você faz, a maneira que você contribui, então você está se curando emocionalmente. Só que muitas vezes, mulher, é muito difícil de chegar nesse lugar. Porque você vem de um lugar de muito condicionamento, de muitas camadas, aonde você não pôde ser verdadeiramente você. Primeiro, o condicionamento familiar, dizendo qual é o caminho profissional que você deveria ir. Talvez esse caminho profissional não tenha vindo de uma maneira dirigida e explícita, dizendo que você precisa ser advogado, médico ou engenheira, mas através do próprio exemplo familiar e de coisas que ficam de maneira muito sutis, subentendidas. Quando, por exemplo, a sua mãe observa alguma área profissional e critica, né? Critica a instabilidade, critica outras coisas, e você foi absorvendo tudo isso. Então, o primeiro bloqueador de você conseguir se expandir profissionalmente, estar realmente realizada, sendo quem você é profissionalmente, é justamente esse condicionamento familiar. E fora o condicionamento familiar, a gente ainda está falando de um condicionamento social que existe. Existe toda uma vangloriação de determinadas áreas e um olhar de minimização de outras áreas. Então, você também, conforme a tua história foi acontecendo, nesses ambientes, nessa sociedade, foi sendo implantada com esses condicionamentos. E aí, tirando isso, que todo mundo está sujeito a isso, nós temos todos os padrões emocionais de uma mulher que muitas vezes não teve o afeto necessário, não teve o acolhimento, o suporte necessário, não desenvolveu esse lugar de identidade forte, aonde você pode se expressar, aonde você pode se colocar, e isso gerou comportamentos de sempre querer agradar,
de sempre estar em conformidade, de tentar ter tudo muito bem controlado. Então, assim, é melhor eu fazer um trabalho que é ali é aquele que eu tenho definido o meu impacto, que eu sei o meu salário, que eu sei o nível de reconhecimento do que eu vou ter, do que eu apostar em algo que eu gostaria de ser, que eu gostaria de expressar no mundo, que eu gostaria de contribuir, que é totalmente incerto. Quando você vem desse lugar de pouco afeto, de negligência emocional, de pouco suporte emocional, de pouca voz, de não ter sido ouvida, de não ter sido importante lá na tua infância, que muitas vezes você minimiza, e eu já falei sobre isso em outros episódios, que você pode olhar aqui, eu vou deixar o link aqui nos cards, você acaba fazendo o quê? Além da conformidade, você também controla, então você escolhe coisas que você tem o controle. E você procura errar o menos possível, procura ser esse profissional impecável. Agora, quem é que vai conseguir expandir o seu profissional, ter uma grande realização profissional que venha desse lugar profundo conectado com você, se não se permitir errar? Então perceba a quantidade de bloqueios que existe para que você possa acessar esse lugar de realização profissional, de ser quem você realmente é. Então é um movimento muito grande de cura emocional para que você possa sair desse lugar da filha perfeita, da profissional impecável, do controle desse profissional, de ter que ser essa mulher forte que, tipo, não importa se você tá vivendo ou não aquilo que você gosta, você aguenta tudo, você não pode errar, você sempre dá conta de tudo. Então você precisa, antes de reencontrar o teu profissional, que muitas vezes essa é a dor, né? Eu tô frustrada profissionalmente, eu não tô conseguindo me encontrar, eu tô cansada daquilo que eu faço, isso não tá mais fazendo sentido, não tá me realizando. Antes de você resolver essa equação do problema, você precisa resolver a causa raiz desse problema, que é se reencontrar, reencontrar a mulher que existia antes de você sentir tudo isso. Então não tem como viver de propósito, não tem como ter essa realização, desbloquear esse profissional, quando na verdade tudo que você aprendeu na tua vida foi interpretar papéis. Então, assim, quando eu estou falando sobre você desbloquear a tua área profissional, eu não estou falando sobre você conseguir um emprego melhor, né? Largar o teu emprego hoje, de você achar o emprego ideal, aonde você vai entender qual é o melhor emprego que está pagando melhor no mercado hoje. Não é pegar as suas aptidões e falar, eu consigo fazer isso aqui, disso aqui, quais são as oportunidades que tem. Também não é sobre encontrar uma super vocação mística que está escondida em algum lugar do universo, né? E também não é fazer necessariamente uma transição radical de carreira ou ter que empreender. Não é sobre ter coragem de mudar, é sobre você ter permissão para ser você, permissão para fazer coisas que você realmente goste, permissão para você existir sem máscaras, permissão para você querer viver mais do que sobreviver. Porque pensa comigo, a nossa área profissional é onde a gente passa a maior parte do nosso dia. É a área onde você se coloca, né, disponível o maior tempo da sua vida. E quando você está fazendo essa área profissional no piloto automático, ou que você já passou do piloto automático, você já está no nível de frustração, de burnout, você está simplesmente sobrevivendo a tua vida. E isso está denunciando através do teu profissional que você está usando de máscaras, de condicionamentos, de mecanismos de defesa somente para sobreviver. Porque alguém que quer sobreviver não está pensando no seu bem-estar, na sua realização, no seu nível de impacto. Alguém que está sobrevivendo está tentando sair das feridas que existem da sua história, simplesmente criando um contexto aonde é possível sobreviver. E você pode sobreviver aí aonde você tá, nesse emprego, do jeito que você tá, né, fazendo o que você estava fazendo ou continua fazendo. A questão é se você realmente quer viver, expandir, se sentir realizada. Se você cansou desse lugar de frustração e só de fazer por fazer, ou fazer pelo dinheiro no final do mês, porque tem que pagar a conta.
A vida, ela é muito mais profunda do que isso. Ela pede significado, ela pede propósito. Só que você, muitas vezes, presa nesse padrão de dor, dessas feridas que não foram olhadas a tua vida toda, se colocou nessa posição para se defender de tudo isso e conseguir continuar sobrevivendo. Mas o teu corpo, a tua alma continuam gritando por significado, por propósito, por realização. E isso só pode acontecer, esse desbloqueio só vai acontecer quando você entender que não é sobre tudo isso de, né, fazer coisas mirabolantes para destravar esse profissional, né? É sobre voltar para você mesmo, é sobre se resgatar, resgatar a tua identidade, quem é você. Muitas vezes você está há tanto tempo desconectada que você já não sabe mais quem é você. Você está operando a partir do mundo lá de fora. Então, assim, como é que você vai saber o que você vai fazer profissionalmente? Como é que você vai desbloquear? Não tem como fazer esse atalho que você quer fazer. E muitas vezes a gente tenta fazer isso. Eu tentei fazer isso e simplesmente a gente cai em outro labirinto, porque a verdade precisa passar por você. Precisa essa realização profissional, ela começa dentro de você. Então, o acesso para desbloquear tudo isso está dentro de você. A questão é parar de olhar para o resultado final e olhar para a causa raiz inicialmente que está te bloqueando, que é esse bloqueio da tua identidade. Só que quando você começa a dar importância para isso, e você percebe que não vai ser nenhuma estratégia barata que vai te trazer essa realização, nenhum novo salário, nenhum aumento que vai realmente trazer uma realização assim a mais a médio e longo prazo, aí você começa a olhar para essa questão da tua identidade e começa a entender quão importante é reconstruir a relação de quem você é com você mesma. Porque quando você consegue reconstruir essa relação e trabalha para que isso aconteça, você acaba alinhando a tua identidade, quem você é, com aquilo que você coloca no mundo, com o teu serviço, com o teu trabalho. E aí, mulher, tudo muda. Você volta a ter energia, a tua criatividade volta, você volta a ter autoestima, autoconfiança, a tua presença retorna, você começa a se expressar, você começa a performar de maneira natural, você para de buscar validação no que está fora e começa a gerar impacto realmente de dentro para fora. Para de ser tão importante você consumir coisas para você produzir coisas. Então, você viver desse propósito, dessa expansão profissional, desse desbloqueio profissional, daquele automático, é realmente criar uma ponte onde quem você foi obrigada a ser no passado para quem você realmente é, quem você realmente nasceu para ser. E infelizmente, esse caminho muitas vezes ele não é um caminho que está pronto para você. São poucas as pessoas que têm esse caminho, essa ponte criada, aberta. A maioria das pessoas, o que elas vão ter que fazer é construir este caminho. Agora, você pode construir esse caminho ou não. Porque se você optar por não olhar para si, não mergulhar dentro de você mesmo, você sempre vai ter respostas e escolhas superficiais que vão te dar um gásinho por algum tempo, mas que depois vai te colocar de novo no mesmo lugar. E eu falo isso porque eu, por exemplo, eu tinha ciclos de 2 anos e meio. Então eu começava uma atividade, estava realizada, estava empolgada, achava que era aquilo, fazia muito sentido. 2 anos e meio depois, eu estava estourada, eu não aguentava mais, eu não via sentido naquilo, não tinha mais jeito de eu encontrar sentido naquilo que eu estava fazendo. Aí eu tinha uma crise de depressão ou uma crise de burnout e trabalhava ali tudo de novo, passava por tudo aquilo e aí criava a próxima coisa, né, a próxima solução dessas a nível superficial para conseguir sair desse estado e recomeçar o ciclo de novo. Aí eu ia mais 2 anos e meio aproximadamente e acontecia a mesma coisa, porque eu estava atrás das soluções que estão aí fora, externas, baratas e que não estavam dentro de mim. Então, muda de empresa, muda de área, vai
essas coisas que estão disponíveis aí. E isso só me colocava num ciclo maior de sofrimento, porque fez com que eu passasse vários anos sem me dedicar àquilo que realmente eu amo, sem me dedicar àquilo que realmente eu poderia expandir. E me deixou aprisionada num lugar onde parecia que eu não cabia, que não fazia sentido para mim, que eu me obrigava. Então, era me encarcerar. Versus quando você começa a olhar para dentro e descobrir, tirar essas travas de dentro, você começa a realmente se alinhar com quem você é, com o teu destino, com a beleza que é a vida. E não se alinhar com o medo que existe na vida, com a tensão, com a pressão, com o subjugar. Porque essa é a grande diferença, mulher. A gente, quando está num lugar para sobreviver, nós estamos alinhadas com o medo. Nós estamos alinhadas com a coerção, com a pressão, com a rigidez, com não poder errar, com ter que ser alguma coisa. Quando você cria essa ponte, reconstrói a tua identidade, limpa os teus traumas, faz a tua cura emocional, você começa a criar uma vida onde você vive a partir do amor, onde você vive a partir da coragem, da expansão, da entrega, do servir, e isso muda absolutamente tudo na tua vida, muda toda a tua qualidade de vida, toda a sensação de você ter realização, de você viver de propósito, de você ter um bem-estar verdadeiro e não esse bem-estar que você compra no final de semana indo num resort para desestressar de todo aquele modelo de pressão, de rigidez, de estar no piloto automático. Então, como eu falei, eu vivi muito isso. Eu vivi esse ciclo de 2 anos e meio, e foi só quando eu cheguei assim, eu acho que foi o terceiro ciclo que eu vivi, nesse mesmo contexto de tentar empurrar algo novo para desbloquear, que eu disse chega, aonde eu não aguentava mais, ou eu ia adoecer, ou realmente eu precisava fazer uma mudança radical no sentido de buscar o que realmente eu queria. E eu vivi muitas pressões sociais, familiares, né? Muito condicionamento, muita repressão, muita rigidez. Então a somatória disso tudo fazia parecer para mim de que era impossível fazer qualquer outra coisa e que fazer qualquer outra coisa era loucura, era insanidade, porque parecia para mim que existia só um único caminho. O caminho do corporativo, da CLT, de ser essa mulher forte, incansável, produtiva, que performa, que entrega. Então, para mim, quando eu comecei essa jornada de me autorizar a existir, de me autorizar a olhar para mim, de ver qual é a minha história, quais são os meus dons, quando eu deixei viver as experiências, aí eu comecei a encontrar através da minha história aquilo que realmente eu gostaria de fazer, de contribuir, de deixar, de evoluir. Não como uma missão divina, mas como um processo de cura emocional. Então, quando o meu trabalho mudou, eu também mudei. O meu propósito começou a nascer verdadeiramente quando a minha identidade começou a renascer. No meu caso, eu fiz essa mudança drástica e eu tive um grande despertar espiritual por conta da doença da minha filha, no sentido de querer estar aqui com você hoje, né? De te despertar para o valor que a tua vida tem, para o valor que você tem, porque a gente não sabe até quando a gente vai viver e muitas vezes a gente vive como eu vivi no piloto automático, rodando né, a cada 2 anos e meio de trabalho, tendo posições bem-sucedidas, sempre super performando, sendo destaque em todas as posições que eu passei, mas tendo aquela sensação de frustração, de que as coisas não têm sentido, de que eu vivia só de final de semana. Então, entender que isso é um lugar de aprisionamento que a gente se coloca, se tornou a minha missão, porque eu percebi, quando a minha filha ficou doente, que eu poderia perdê-la a qualquer momento. E que valor tinha eu ficar vivendo esse lugar de máscaras, de performance para o outro, quando eu estava desperdiçando a minha vida, a minha única vida, que eu não sei até quando eu vou viver. Então foi nesse despertar que eu cheguei até aqui. Mas ao chegar aqui, ao trilhar esse caminho para estar aqui com você hoje, eu enfrentei muito os bloqueios profissionais de quando você já toma a decisão e você já tem clareza de aonde ir,
mas você não tem essa identidade estruturada para dar conta disso. E isso é o que muitas vezes acontece também, que você às vezes já sabe o que você quer. Você tá bloqueada, mas às vezes porque você não sabe o que fazer. E às vezes você já sabe, mas você não tem a estrutura de identidade para fazer isso acontecer. Claro, eu vim de uma educação, de uma vida e de uma história de condicionamento para um caminho de repressão, de rigidez em um lugar. Como que de repente eu iria seguir um lugar e um caminho completamente diferente, aonde eu posso falar de emoções, aonde eu posso viver de um lugar leve, aonde eu posso pensar no ser humano, aonde eu não tenho performance, eu não tenho que impressionar ninguém. É, isso, assim, falando de todos os possíveis campos, né? Desde a forma que eu me vestia até o que eu comia, até os ambientes que eu estaria, onde eu viveria. Então, as relações que eu teria, eu estava totalmente dominada por esses condicionamentos, por essa codificação mental. E para viver esse despertar, eu tive que percorrer esse grande caminho de me curar emocionalmente, de me libertar dos traumas, dos aprisionamentos, para poder resgatar e desbloquear a minha identidade, para estar aqui com você hoje. E estando aqui com você hoje, eu estou exercitando, estou praticando continuar sempre expandindo a minha identidade, quem eu sou, fortalecendo isso, fortalecendo os novos padrões, os novos códigos que eu quero viver. Então, talvez você diga, ah, Juliana, tá, mas eu não sei qual é o meu propósito. Você não sabe qual é o teu propósito, você não sabe como se desbloquear, porque você está vivendo até hoje como eu vivi, que é viver uma vida que não é exatamente sua. Quando você começa a voltar para você, o teu propósito ele começa a aparecer naturalmente. Essa é uma grande incógnita, porque a gente acha que a gente tem que encontrar isso e ficar olhando para essa camada rasa da superfície. E a gente, na verdade, precisa fazer um trabalho de resgate de quem você é. E aí, naturalmente, com uma orientação e um foco, nós conseguimos encontrar esse lugar. Ah, Juliana, mas eu tenho medo de mudar. Claro, o medo é é, um grande bloqueio dentro desse processo, porque o teu sistema emocional, ele foi treinado para você sobreviver e não para você se expressar, para ser quem você é, para expandir aquilo que você acredita. Então, vamos lembrar que você, assim como eu, viemos de lugares de repressão, né? De adestramento, de ser a boa menina, de fazer as coisas certas, de tirar a nota boa, de seguir o caminho certinho, vertical. Então, você viveu isso a tua vida toda. É lógico que vai existir todo um sistema emocional de medo para você não se expressar, para você não ser quem você deseja ser, porque o teu corpo ainda não acredita nisso, porque ele viveu o tempo todo uma repressão, um adestramento, uma diminuição de quem você é, um condicionamento, uma codificação. E tá tudo bem. Porque buscar esse lugar de você ter uma realização profissional, uma realização de vida, é o movimento de se expandir, de começar a se encontrar. Então, essa expansão ela vai ocorrendo e esse medo vai saindo conforme você vai se permitindo se movimentar nessa direção. Com estrutura, com um passo a passo, de uma maneira orientada, tudo isso vai acontecendo e você vai cada vez mais ganhando essa expansão e diminuindo o teu medo, reprogramando o teu sistema emocional para viver e não sobreviver, porque é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um lugar de bloqueio tradicional, de bloqueio profissional, aonde você simplesmente sobrevive para você fazer uma ponte e construir um lugar de realização profissional, aonde você vive, aonde você existe, aonde você tem opinião, aonde você pode ajudar outras pessoas, aonde tudo flui de maneira mais fácil. Então, existe a barreira do medo, mas ele só pode ser ultrapassado quando você começa a agir em direção a criar essa expansão e esse desbloqueio profissional. E talvez você pense, ah, Juliana, mas eu não posso largar tudo, eu já tenho,
né, 40 anos, eu tenho 30 e tantos anos e eu não posso recomeçar. E eu não tô te pedindo isso, eu não tô te pedindo para você largar tudo, né? Esse é um extremo que nós somos condicionadas de novo a pensar. Ah, então para eu viver e de propósito, para eu desbloquear profissionalmente, eu tenho que largar tudo e fazer algo, mas eu não posso, eu tenho filhos, eu tenho questão financeira. Não, você não precisa fazer dessa forma. Inclusive, essa é uma das formas mais ingênuas de ser feitas. Então, você pode começar a olhar para as tuas microexpressões internas emocionais do que é esse desbloqueio, essa realização profissional. Primeiro, você precisa mudar por dentro, porque depois a tua vida vai acompanhando. O problema é quando a gente quer mudar por fora, né, de maneira de fora para dentro. E aí você muda fora e dentro não tem uma estrutura, você passa por desafios muito maiores emocionalmente falando para conseguir dar conta. Talvez você já esteja nesse lugar onde você fez uma transição e você está patinando há meses, às vezes anos, sem conseguir um resultado financeiro. Por quê? Porque aí você vai precisar, você já fez a mudança externa, mas você vai ter que fazer a mudança interna, do desbloqueio da tua identidade, de quem você é, da tua potência, quando você é você mesma. Porque quando você é alguém que está servindo um sistema, servindo um trabalho, né, trabalhando para os outros, você acessa as tuas habilidades, porque você está sobrevivendo. Então você precisa mostrar que você é boa, você precisa dar o resultado, você precisa estar ali com frequência, você precisa ter a sua assiduidade. Mas quando você está fazendo algo no movimento para você, de repente essa pressão toda ela sai, porque não tem mais para quem entregar isso. E você, ao invés de acionar isso para você, você, como não tem essa identidade forte, você fica toda bloqueada porque você não consegue ir para lugar nenhum. E aí, esse trabalho é de você mudar agora internamente para conseguir se equalizar com essa transição que você fez. Mas se você não fez a transição, se você ainda está no lugar daquele bloqueio inicial que não sabe para onde vai, você tem a oportunidade de começar a fazer esse trabalho de mudança de desbloqueio de identidade primeiro, porque depois você vai fazer esse upgrade de maneira muito mais sutil do que se você fizer o movimento contrário. Então, o jeito mais difícil e o jeito errado de você buscar esse desbloqueio é você começar a buscar essa profissão perfeita, é você começar a fazer, né, listas mentais do que seria melhor, de você comparar a tua vida com a dos outros, ver quais são os melhores salários, o que está mais em voga no mercado, né? É achar que, por exemplo, você viver e ter uma vida profissional realizada é privilégio para poucos. Eu não sei você, mas eu tive muito isso de acreditar que poucas pessoas podem viver do que gostam. A maioria tem que sofrer. Trabalho é igual a esforço. Isso é um grande bloqueio, uma grande trava que a gente coloca dentro do nosso percurso, né? Acreditar que você, por exemplo, tem que ter certeza absoluta da para onde você está indo antes de começar, né? Ou esperar que apareça o que você quer fazer para depois começar a olhar para os bloqueios que vão aparecer. Tudo isso vai te afastando cada vez mais dessa possibilidade de desbloquear o teu profissional e vai reforçando cada vez mais a tua falsa identidade, porque daí você fala: "Nossa, mas é muito difícil. Nossa, mas é um privilégio poder fazer isso, eu não posso. Ah, mas eu tenho que ter certeza para conseguir isso, então não posso. Então, se não posso, não me permito, então eu vou continuar aqui nesse lugar falso, nesse lugar onde eu me frustro, onde eu não tenho realização, onde eu tô só cumprindo para ter o dinheiro no final do mês ou fazendo algo que realmente não é só pelo dinheiro, é só pelo reconhecimento, e eu fico reforçando cada vez mais isso. Então, mulher, você acessar esse lugar de desbloquear o teu profissional é desbloquear a tua identidade. Então, nós precisamos te reconectar com a tua identidade emocional. Você precisa descobrir o quem você é, o que você veio entregar nesse mundo a partir da tua história, das tuas dores, daquilo que você tem de habilidades, né? Você precisa curar os bloqueios internos para que aquilo que realmente pulsa dentro de você possa se sentir seguro para aparecer e se expandir.
A gente precisa observar aonde é que a tua alma respira, aonde que existe um movimento interno de expansão de quem você é. Não é uma profissão, é algo que vem de dentro e que se entrega para o mundo. Mas muitas vezes isso ainda não é possível acontecer por conta dos bloqueios e das travas que existem dentro de você. Então, isso é uma expressão contínua, algo que vai se criando e vai se expandindo dia a dia. E também para conseguir se libertar nessa caminhada de realização profissional, você precisa desenvolver a tua presença, né? De se permitir ser vista, não buscando a perfeição, mas de cultivar essa presença que muitas vezes fica presa aí dentro nesses condicionamentos e nessa sobrevivência. E é exatamente isso que eu trabalho dentro da tríade da liberdade, que é o meu programa onde nós desbloqueamos traumas, reestruturamos toda essa parte da tua identidade, da tua insegurança de ser quem você é, da tua autoestima, para poder abrir espaço para essa mulher verdadeira que existe dentro de você realmente emergir. Então eu quero propor para você agora de fazermos juntas aqui um exercício para começar a buscar e fazer um movimento prático depois de tudo isso que eu te falei aqui. E eu quero que você reflita hoje sobre se você não tivesse medo, né? Como é que você se expressaria? Escreva aí, pegue um papel e uma caneta. Como é que você se expressaria? Como é que você gostaria de interagir com o mundo se não tivesse medo algum? Se você realmente fosse você de verdade, sem preconceito, sem julgamento, sem ter ninguém na tua frente, o que é que você faria? O que que dentro de você tá pedindo para nascer? Qual é o movimento que está querendo ser colocado para fora? Reflita sobre isso. E por último, eu quero que você escolha uma pequena, uma microação que você pode fazer em 24 horas, uma ação pequena que pode ser real, simbólica, mas que seja verdadeira. Por exemplo, falar de verdade algo que você muitas vezes engole, dizer não, colocar um limite para alguma coisa, criar alguma coisa, escrever alguma coisa, pedir ajuda para algo. Fazer algo nesse sentido ativa a tua identidade, ativa quem você é, que muitas vezes você deixa dormente e que vai te trazendo esses bloqueios. Então, fazer essas microações já começa a movimentar essa identidade. E movimento de identidade é criação de propósito. Então, eu quero que você lembre que o propósito, ele não tá lá fora, ele tá dentro de você, através e atrás das camadas que você acabou criando para conseguir sobreviver, que te trouxeram até aqui hoje, mas que não são as camadas que vão te libertar para você realmente ter uma realização profissional. Você sobrevive, você criou uma carreira, você criou algo mais que foi importante até aqui, mas para essa nova fase da tua vida, você precisa atravessar essas camadas que estão te bloqueando para você sair da sobrevivência e vir para a realização. Então, se você sentiu que você quer realmente se alinhar a essa vida profissional que você deseja, quer se desbloquear profissionalmente, quer desbloquear essa identidade que não te deixa viver nesse caminho de expansão profissional verdadeiro, eu quero que você envie aqui abaixo a palavra propósito, que eu vou abrir uma sessão de diagnóstico individual para te mostrar aonde é que está o teu bloqueio de identidade, qual é o próximo passo que você pode dar para viver daquilo que te expande e te mostrar um caminho para gente fazer isso acontecer. Porque o propósito, mulher, ele não espera a tua coragem, ele espera a tua decisão, o teu sim.